Isaías, capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso 10 em diante. A promessa a respeito de Emanuel. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes desse menino saiba desprezar o mal e o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Profecia. Uma profecia foi dada, nós vamos tentar entender ela, como se estivéssemos vivendo na época daquele povo, depois nós vamos trazer para os dias de hoje e aplicar para a nossa vida. Profecia de Isaías. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, agradecendo, ó Pai, porque nós temos este livro extraordinário, Senhor, que traz revelações para o tempo presente. Coisas antiguíssimas, ó Pai, como esta passagem de Isaías, escrita há quase 3.000 anos. Mas que, ó Deus, ainda hoje é relevante, é necessária, é impactante, faz diferença na nossa vida, transforma a nossa realidade, a nossa história. Ajuda-nos, ó Pai, que Teu Espírito Santo ilumine, opere, trabalhe, toque, Senhor, na vida de cada um, através da meditação dessa noite. Toda honra seja dada a Ti. Nós somos vasos de barro, Senhor, estamos aqui por pouco tempo. Vamos dar o que nós pudermos, Senhor, mas é pouco, é falha, é imperfeito. Vem de mãos de pecadores, para a Tua glória, Senhor. Abençoe a igreja, abençoe os que aqui Te servem, Senhor, cantando, pregando, administrando, cuidando, Senhor, zelando pelo espaço de adoração, e aqueles também que vêm aqui para adorar, para ofertar, para orar. Somos nós, homens e mulheres, pecadores, falhos, mas que estamos essa noite na Tua presença, com os ouvidos abertos, coração, ó Deus, aberto, atento à Tua voz. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Imagine que quando você completou 30 anos, você recebe uma carta lacrada. E alguém diz assim: olha, você vai guardar essa carta por 20 anos. Se você viver até os 50 anos, com 50 anos você vai abrir essa carta. Aí você vai ler o conteúdo dessa carta. Imagine você. Aí você leva a brincadeira a sério e esquece dessa carta. Guarda lá numa mala. Sabe aqueles maleiros que a gente esquece? Tem bolora lá em cima do armário. O tempo passa, você percorre a sua vida, os eventos mais importantes, casa, tem filho, se forma, vai trabalhar. Quando você completa 50 anos, sua esposa preparou uma festa, chamou a família, chamou o pastor para trazer uma palavra, fez um bolo bonito. E na véspera do aniversário, você lembra daquela carta. Pai, me deram uma carta quando eu tinha 20 anos, falar para mim, você tem coragem? Com 30 anos, né? Pode ser. Guardar essa carta e abrir só na data do seu aniversário. Daqui 20 anos, 2 décadas. E você lembra, você vai lá, abre aquela carta, você fica assim impressionado. Naquela carta lacrada, guardada, escondida, 20 anos atrás estava escrito. Detalhes assim,
os mais importantes da sua vida. Com quem você iria se casar, o nome, o local que você ia viver, o filho que você ia ter, aonde você ia trabalhar. Fala, você ia ficar assim, não pode ser. Tem alguma coisa aqui, alguma brincadeira aqui. Alguém veio aqui e trocou a carta. Alguém veio depois de 20 anos aqui na véspera do meu aniversário de 50 anos e trocou. Mas você vê que não, o lacre está lá, ninguém mexeu. Papel amarelo, já está embolorando. Mal dá para ler. Está tudo escrito lá, com nome, com detalhe, local, tudo. Ah, não, tem alguma coisa errada. Ou você vai racionalizar isso e tentar achar uma explicação. Eu falava, então, um milagre. Alguém profetizou uma presciência do que vai acontecer. Inexplicável. Você expõe para a sua família, que está ali acompanhando o processo, todos eles vão acreditar naquilo. Depois os seus filhos vão contar para os netos. Os netos já vão desconfiar, falar, isso é coisa do vô, que inventou para impressionar a gente. Os bisnetos já nem quer saber essa história, balela. E o tempo vai passando, ninguém acredita mais nessa história. Isaías, ele é o livro que mais nos impressiona com a precisão, tá, das profecias. E profecias as mais importantes de todas. Simplesmente a vinda e o nascimento do nosso Senhor Jesus. Chega a dar nome, local de nascimento, onde ia nascer, como ia ser a vida dele, o que ia acontecer, até quando ele ia morrer, tipo de morte, tudo. É tão impressionante que estudiosos céticos, há não muito tempo atrás, começaram a ler isso e falaram, não pode. Porque Isaías viveu, sabe quanto tempo antes de Jesus nascer? 700 anos, gente. Então, alguns estudiosos, alguns questionadores, céticos, falam, não, tem alguma coisa aqui, adulteraram. Não, o livro de Isaías não pode ter sido escrito inteiro 700 anos antes de Jesus nascer, não pode. E eles começaram a fazer estudos, universidades, em outros países, acadêmicos, livros foram escritos, debate, congresso para debater o negócio. E pegaram o livro de Isaías e dividiram em 3 partes. Porque eles não podiam admitir que esse livro foi escrito 700 anos antes de Cristo, porque o nível de precisão é semelhante àquela parábola que eu contei de, imagina você com 20, 30 anos, recebe uma carta, guarda a carta, passa décadas, você abre, tudo que você viveu está escrito lá, você fala, não é possível. Você fica chocado, impressionado, a sua família acredita, os filhos mais ou menos, neto, bisneto já não quer nem saber dessa história. Quando a gente conta isso, a gente está muito distante. 700 anos antes de Cristo, depois mais 2.000, então estou falando de quase 3.000 anos. Ah, pastor, mas quase 3.000 anos passou. Sabe lá se não introduziram aqui, que ia ser o local, aonde, como é que a gente vai ter garantia disso? E os estudiosos céticos, então, fizeram esse estudo e deram um novo nome para o livro de Isaías. Teve um período da história, faz muito tempo, vamos trocar o nome. Vai chamar Deutero Isaías. Tem uma explicação técnica para isso, dividido em 3 partes, para não admitir que é profética a coisa. Então ele fala assim, uma parte do livro foi escrito na época mesmo de Isaías. Porque ele realmente tem coisas da época que Isaías estava lá vivendo, não tem como, está lá. Coisas históricas, aferidas historicamente, não tem como negar. Mas tem algumas coisas que falam de uma profecia um pouco mais distante, não muito. De reinos daquela época, que iam sucumbir, coisa que ia acontecer. Então passou um bom tempo, escreveram mais uma parte, foi o que aconteceu, porque eles não podiam admitir as profecias. E tem coisa que foi escrita já depois de Cristo. Fizeram isso. Eles não podiam admitir que o livro de Isaías foi escrito inteiro, 700 anos antes de Cristo. E de fato a gente não tinha cópia muito antiga.
E ficou uma situação de debate acadêmico, de prova arqueológica, científica, histórica, sabe? A fé nossa lá, na mão desses céticos. Maneira de falar, né? Claro que a gente não depende desse pessoal para crer, mas no meio acadêmico, quando a gente entra num curso de teologia sério, a gente é confrontado com isso. Muita gente perde a fé. Porque a coisa não é assim, aquela conversinha de escola dominical. O negócio é lá, ó. Gente, é provável que esse texto aqui nunca existiu, isso é balela. Corta. Muda nome de livro. A pessoa confronta o texto sagrado. E você começa a ver algumas evidências, algumas coisas, a nossa fé vai ficando pequenininha, e é provada. Você sai de lá muito crente, com alguns saem muito crente de lá, ou sai de lá cético. Muita gente abandona a fé, quando começa a aprofundar em coisas assim. Isso estava acontecendo há não muito tempo atrás, algumas décadas, isso aí aconteceu. Aí, gente, Deus faz umas coisas aí que ele fala, tá vendo? Brincadeira, não? Teve uma descoberta arqueológica, assim, histórica, espetacular, extraordinária, que para nós não muda muita coisa, a nossa fé não depende da opinião dessa gente, mas para eles foi Já contei várias vezes, quem faz estudos aqui mais profundos com a gente, quem está chegando agora para se tornar membro da nossa igreja, a gente faz um estudo sistemático, que eu estou fazendo domingo de manhã, como o livro chegou, como foi a revelação, como foi a formação dos livros, como conhecer a palavra de Deus, como se relacionar com Deus, como servir a Deus. É um estudo que a gente faz preparando o pessoal para se tornar membro da igreja. Estamos fazendo online agora, domingo de manhã. Entra lá, aperta o celular, deitado na cama, você assiste e alguma coisa você guarda. Lá na região do Mar Morto, já estão ligando o termo, né? Isso nos anos 50, 60. Um jovem, uma tribo, lá da região da Palestina, pastoreava o rebanho da família. Um dos animais se perdeu no meio do vale, ele foi lá atrás, se perdeu ali, achou uma gruta, entrou na gruta, encontrou lá uns vasos, material escondido, achou que era tesouro, chamou um primo mais velho, vamos lá, provavelmente levaram algum animal, uma carroça, alguma coisa, colocaram tudo que tinha lá, achar que era tesouro, abriram, um monte de couro enrolado, escrito um monte de coisa lá, eles não entenderam nada, falaram, isso não é tesouro não, isso é couro, né? Era pergaminhos. Pergaminho é feito de couro de novilho. Antigamente, tudo era no papiro, né? Egito, aquela região lá do Egito, tem o lodo, nasce uma planta, eles tiram aquela planta, transformam no papiro. Era o papel que existia. Um dia, o faraó embargou, não vendo mais para ninguém, eu preciso de todos os papéis que tem aqui. Foi um colapso, tudo era no papiro. Não tinha outra forma de escrever. O rei de Pérgamo chamou os súditos dele lá e falou o seguinte, vocês vão achar outro jeito de escrever. Não quero mais ficar dependendo desse faraó aí, que do dia para a noite ele não quer mais vender papiro para a gente, e a gente depende deles. Vamos achar outro jeito. E eles desenvolveram pele de novilho. Tira o couro do animal, trata, prepara, costura. Você faz o tamanho que quiser. Dura muito mais que o papiro, e qualquer um pode ter. Dá para criar animal, dá para ter papiro. Dá para ter o papel. Por isso que chamam pergaminho. Vem da região de Pérgamo. Nessa época já tinha pergaminho. Couro de animal, dentro do vaso, guardado. E eles pegaram, vão vender esse couro lá para o sapateiro. Levaram lá para a vila. Isso aconteceu há pouco tempo atrás. Quando a gente fala de coisa de 2, 3 mil anos, 30 anos atrás é ontem. Né? O sapateiro comprou todo aquele couro, só que ele era membro da igreja sírio ortodoxa. O sacerdote lá, o membro lá, o líder lá da igreja dele, viu aquele material. Rapaz, isso é precioso, gente. Isso não é couro para você fazer sapato, não. Isso é coisa arqueológica de grande valor. Ele enfiou tudo na mala,
pegou um avião, foi lá para os Estados Unidos. Foi nas universidades tentar vender pergaminhos do Mar Morto. Ninguém deu credibilidade. Aí ele, antes de voltar para o Oriente, anunciou no Wall Street Journal: vendo pergaminhos do Mar Morto. O chefe do exército israelense estava nos Estados Unidos, leu o jornal, ligou. Eu queria ver esse material aí. Da minha região, lá de Israel. O cara era do alto escalão lá, né? Olhou o material e falou: pai, isso aqui é... compro. $200 mil. Isso há décadas, hein? Hoje ia valer milhões. O sacerdote lá ficou bem. Depois disso, gente, arqueólogos do mundo inteiro acordaram. O que é que aconteceu? O que descobriram lá? Todo mundo pegou o avião e foi lá para a região do Mar Morto. Começaram a vasculhar. Mais de 300 grutas, fendas, cavernas. Encontraram material precioso, há milhares de anos escondidos. Lacrado, região, umidade zero. Dentro de gruta, bem lacrado em vasos de barro, séculos, milênios. Foi a maior descoberta arqueológica. Mas por que Deus guardou isso 2000 anos? Sabe quem eram? Eram os essênios. Os essênios viveram na época de Jesus, que tinha os fariseus, saduceus, sabe aquela turminha? E tinha os essênios. Eles eram separatistas, não queriam viver na cidade, achavam que o povo estava corrompido. Falavam: os judeus estão tudo corrompidos. A religião está corrompida, a sociedade está corrompida. Eles se isolaram, foram viver no deserto. Uma vida desprendida. Eles viviam em orações e faziam cópias de manuscritos. Eles tinham materiais guardados há séculos. Na época de Jesus, pouquinho depois, quando estourou a guerra dos romanos contra os judeus, os essênios, que era um grupo isolado lá no deserto, falou assim: eles vão vir aqui, vão invadir e vão tacar fogo em tudo, vão destruir os nossos manuscritos. Vamos fazer o seguinte: nós vamos lacrar tudo isso aqui, esconder nas cavernas. Se achar uma caverna, não vai achar outra. Não pode estar tudo num lugar só. E vamos fugir daqui. Quem sobreviver, volta. Isso aconteceu por volta do ano 50 depois de Cristo, 60, 70 depois de Cristo, estourou a guerra dos judeus com os romanos. Ficou lá, gente, escondido naquela caverna, do ano 70 depois de Cristo, até 1900 e pouco, um dia desse. Você acredita? Por que eu estou contando essa história? O livro mais preservado, sabe qual que era? Coincidentemente ou não, deve ser tudo coincidência, né, gente? Era o livro mais atacado, mais desconstruído, que é o termo técnico que a gente usa. É uma desconstrução. Era o livro de Isaías. Nós não tínhamos uma cópia tão antiga. Nós não tínhamos uma cópia tão preservada. Nós não tínhamos uma cópia tão inteira como aquela. 7 metros inteiros. Exatamente o livro que você tem na sua mão. Exatamente. Eu já vi foto dele, cópia. Mesmas palavras, livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso de número 14. O Senhor vai dar um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Foi escrito 700 anos antes de Cristo. Eles tinham uma cópia inteira na época de Jesus já. Antiguíssima. Antes de Jesus surgir, acontecer, eles já tinham uma cópia. Nada mais, nada menos. Para a arqueologia, isso é uma coisa assim, alucinante. É um salto astronômico. Essa cópia que encontraram naquela caverninha, que aquele menino lá perdido foi lá e achou, para mim foi Deus que guiou, não é possível. Ficar 2000 anos perdido no negócio, porque naquela hora, naquele momento que o livro de Isaías estava sendo questionado, o livro de Isaías encontrado ali era, nada mais, nada menos, 1000, estou falando 1000 anos, mais antigo que a mais antiga cópia que a humanidade tinha, preservado. Você sabe o que é um salto de 1000 anos para a arqueologia?
para manuscritologia, que é a área de estudo que eu gosto muito, 1000 anos, não estou falando de 100, já era impressionante, 200, 300, eu estou falando de 1000 anos. Pensa, 1000 anos. É um negócio assim. E nós temos essa cópia guardada. Hoje está lá no meio acadêmico, lá, para calar a boca daquela turma lá. Deus faz isso, gente. Sabe lá quanta coisa não está escondida, perdida, que ainda vai se descobrir, vai se escavar, vai aonde, vai achar. Até hoje estão estudando os manuscritos do Mar Morto, que a gente às vezes vê lá na TV a cabo, né? Fala assim, ó, aí os estudos dos pergaminhos do Mar Morto. Você viu? É isso aí. Essa descoberta que aconteceu no momento crucial da história em que o livro, a palavra de Deus estava sendo questionada, e isso ia trazer muita confusão. Deus falou, tá bom, vai, pega um ali que está guardado 2000 anos lá, dá mostra, pronto, resolvido? Vamos para frente, gente, tem mais o que fazer. Mais ou menos isso aconteceu. De vez em quando Deus faz isso. Mas por que não faz mais? Por que não revela a coisa? A nossa fé não pode depender dessas coisas. De vez em quando Deus vai lá só para a turma falar, tá bom? Fé não precisa de prova científica, arqueológica, histórica. Deixa a turma questionar. Nada disso existiu. Tudo isso é lenda. É história da carochinha, né? História do vovô e da vovó. Você acredita? Que essa carta ficou 20 anos escondida. O vô está com Alzheimer. Esclerosado. Você acredita nessa história? A turma fala isso para a gente. Eu, quando fui fazer teologia, uma das questões é essa. Isso é real ou não é? Nós não podemos ter medo de questionar nossa fé, a palavra de Deus, porque você vai, no fim, todo mundo, você vai estudando as pessoas que eram céticas, você vai lá, Augusto Cury. Outro dia, vendo uma entrevista com ele, ele falou, não, ele não acreditava em nada. Ele foi estudar o texto sagrado, numa perspectiva diferente, analisar biograficamente um personagem, o próprio Jesus, não acreditava em nada daquilo. Ele era ateu. Passou a crer. Porque falou, não dá, é isso mesmo. Quantos fizeram isso? Eu brinco com meu filho, que eu dou muita liberdade. Eu acho que a criança, o adolescente, você não pode reprimir. Se ele está fazendo perguntas, se ele está questionando, se o seu filho não está acreditando, rapaz, mas será que é isso mesmo? Deixa. Não reprime. Eu brinco com meu filho assim, ó, ou você vai sair ateu ou teólogo. Alguma coisa você vai virar. Ou você vai ateu ou teólogo. Pode questionar. A fé é para ser questionada. Não tem problema com isso. Estou numa palestra com jovens, eles levantam, fazem aquelas perguntas mais absurdas do mundo. Ótimo. Boa pergunta. Questiona. Tudo que você tem para questionar. Sabe por quê? Se você reprimir os seus questionamentos de fé, eles vão vir à tona, eles vão vir à luz no pior momento. No momento de crise, no momento que você estiver sepultando o seu pai, no momento que você estiver passando por uma tragédia pessoal, aquilo que foi reprimido lá na sua adolescência, ou por um pastor cabeça quadrada, ou por falta de sabedoria, às vezes, da família, isso vai vir à luz na pior hora. E aí as crises de fé que duram anos, décadas, que nós nos afastamos, sofremos, porque não tratamos do problema. Questiona valores, comportamentos, palavra de Deus, o que quiser. Porque a fé e a palavra de Deus é a prova disso. Gente, os maiores estudiosos, os mais inteligentes do mundo, os homens mais capacitados, tentaram. Porque meu filho, seu filho, o vizinho, dá risada. E dá liberdade. Pode questionar, porque tem gente grande tentando destruir esse livro há séculos. E sempre Deus tem uma surpresinha, uma carta na manga. Eu digo tudo isso para fechar aqui no Emanuel. Não precisava da descoberta arqueológica, saber que Deus tapou a boca dos céticos, acadêmicos, não precisava nada disso. Mas contei essa história para vocês verem como funciona. E quando a gente lê aqui Isaías 7,
Verso de número 14, o sinal é esse. Deus falou 700 anos antes de Jesus nascer. Vai nascer o Filho de Deus de uma virgem. Quem tem fé, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a frase que a gente tem que usar. Quem tem fé tem, quem não tem. É uma virgem. É uma coisa extraordinária. É uma coisa difícil de crer. Porque se fosse fácil de crer, não precisa ter fé. Aí a gente fala assim, por que Deus não facilita? Porque não precisa de fé, gente. Deus não facilita. Deus complica. Eu vou mandar o Filho de Deus para o mundo. Como ele vai vir? Podia vir de tantas formas, né? Vai nascer de uma virgem. Aí o senhor complica a coisa, né? E a turma ficou 700 anos tendo que crer. Que Deus falou assim, uma virgem vai dar à luz um filho. Aí você fica, mas como? É virgem e dá à luz. Como é que é isso? Eles ficaram 700 anos sem entender. Assim acontece. Por que eu estou falando isso? Porque na sua vida, Deus não vai facilitar. Deus vai complicar. Senhor, mas era mais fácil só fazer isso. Deus não pode fazer isso e resolver todos os seus problemas. Deus pode tocar lá na sua casa e mudar a cabeça dura daquele membro lá na sua família que você não sabe mais o que fazer. Mas Deus só faz assim, ó, tum, pronto, acabou. Deus faz assim, ó, resolve os problemas. Por que Deus faz assim, ó? E o vírus some, o salário aumenta, a doença desaparece, porque Deus não facilita. Deus complica. 700 anos antes ele fala assim, ó, vai nascer. O Filho de Deus vai vir. Ó, vai ser de uma virgem. Quem quer crer, crê. Quem não quer, espera 700 anos para ver. Pô, mas 700, eu vou morrer, eu não vou saber. Então vai ter que confiar. Assim que funciona. Isso se chama fé. E nessa palavra é dito que ele iria nascer, vai lá, de uma virgem, vai dar à luz, e ele tem um nome. Deu até um nome. Você lembra que eu falei da carta? Mas não é possível. Na carta tem o nome dos seus filhos. Aonde ia nascer, o nome de tudo. Mais ou menos isso, Isaías, ele está falando, vai nascer uma pessoa lá em Belém, o nome dele é esse, Deus conosco, Emanuel. Isso é fé, gente. É Deus colocando diante de nós coisas impossíveis, não facilitando, mas complicando, para que a gente exercite o músculo espiritual, que se a gente não exercitar, ele atrofia como o nosso músculo físico, chama fé. O povo recebeu essa profecia, tinha que crer, gente, tem que crer. Vai vir. Daqui 700 anos ele vem. E vai nascer de uma virgem. Esse é o sinal. Amém, amém. Paciência, é Deus. Falou, está falado. Fazer o quê? Eu vou questionar Deus? É assim que Deus faz com a gente. Deus coloca nós diante do impossível. E fala assim, você crê? Isso chama fé. A gente tem que exercitar fé. Fé é ver o invisível. Fé é esperar diante da desesperança. Fé é confiar quando você não tem mais nada para fazer. Não tem evidência nenhuma, você não tem garantia nenhuma. É tudo que você tem é confiar e esperar. Esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim, diz o salmista. Sempre foi e sempre será assim. 700 anos depois, está lá uma virgem, o anjo aparece, é tu. Sabe aquela profecia de Isaías que vocês estão lendo há 700 anos? Que era lido lá nas sinagogas. Então, aquela virgem que é da luz, é você mesmo, Maria? Eu? Foi um susto, uma menina lá, 16 anos, acho que ela tinha um negócio assim, adolescente. Não, é você mesmo. Não, mas eu vou ficar grávida? Eu estou noiva, vai ser problema em casa, meu noivo vai querer me matar, minha família, vai dar, não. Deus complicando.
Porque ele não facilita. Deus complica. Não, minha filha, confia, fé. Você não tem fé? Pode ter certeza. Vai vir do Espírito Santo. Vai pôr uma criança dentro da tua barriga. E você vai dar a luz. Antes de desposar com José. Deus cumprindo a profecia que foi dita para Isaías 700 anos antes. Deus complicou para o povo 700 anos antes. Deus complicou para Maria quando recebe essa notícia, que ela deve ter levado um susto, né? Uma adolescente virgem, noiva, esperando o casamento. Um anjo aparece e fala que ela está grávida. Sei lá, comeu um alucinógeno. Alguma coisa aconteceu, né? Loucura isso, gente. Pensa, né? Racionalmente nas coisas de Deus. Fala, é loucura. Sim. Paulo fala isso mesmo. O evangelho é loucura, gente. Para os que não crêem. Para os incrédulos. É loucura. Se você contar mesmo, na real, fala, vocês são loucos, velho. 700 anos. Um profeta fala que vai nascer de uma virgem. Depois um anjo aparece para a virgem, fala que ela está grávida. Que negócio de... Isso é fé, gente. Paulo termina dizendo, mas para nós, o evangelho é o poder de Deus. Eu creio. E estou bem certo, dizia Paulo. Isso é fé, gente. Quando você estiver em crise, lembra que 2.700 anos antes, o povo recebeu uma profecia complicada. E tinha que acreditar e esperar. Esperaram 700 anos. A profecia se cumpre. Uma adolescente virgem recebe a notícia que vai ter o filho antes de perder a virgindade, era noivo, mó rolo, tanto que o noivo precisou esconder ela. Foi uma confusão. E ele não conheceu ela até que a criança nascesse. Ele ficou perturbado, escondeu a noiva que ele amava, porque ela está grávida, e agora? Se ficar sabendo, vão apedrejar ela. Aí ele vai dormir, não dorme, ansioso, preocupado. Meu Deus do céu, que complicação na minha vida agora. Estava tudo indo bem, olha que rolo. Agora a minha noiva está grávida. E eu não fiz nada, não é meu, não é. Imagina o que ele ficou pensando, né? Aí um anjo aparece para ele, José, confia, é fé. E assim Deus continua trabalhando na minha e na sua vida. Esse texto, mais do que tudo, serve para explicar isso para a igreja do século 21. Deus não facilita, Deus complica. E fala assim, filho, exercita um músculo aí, ó. Chama-se fé. Vai, exercita ele aí. Exercitou? Beleza. Amanhã um pouquinho, ele vai, sabe, como o músculo da carne vai criando conexões, e ele cresce, e ganha volume, ganha massa. A fé pode ser nanica quando não é provada, exercitada. Deus coloca a gente em circunstâncias difíceis, complica a história, entendeu? Para a gente confiar. E exercitar esse músculo que para algum nem existe mais. Secou. Porque qualquer probleminha vai morrer. Deus coloca os problemas mesmo, complica as coisas e fala, confia em mim. E Deus fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, é fé, gente. E o mais ele fará. Você está com uma situação complicada, a sua vida está tudo confuso, você não sabe mais o que fazer, você não vê saída, está passando problema. É Deus dizendo assim, vamos exercitar, filho? Vamos para a academia espiritual? Exercite a tua fé, como o povo exercitou 700 anos antes de Cristo, como Maria exercitou quando se cumpriu o seu Emanuel. Porque mais do que tudo o texto nos garante que Deus estará sempre conosco. E isso se cumpre e se realiza na minha e na sua vida. Deus está com a gente. Pode crer. Por mais complicado que seja a nossa história, por mais complicado que seja a situação, Deus está indo lá e criando uma situação. Só tem uma forma de você aguentar o negócio. Tenha fé. Confia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Deu até nome, gente. E tudo se cumpriu. Se Deus cumpriu isso, não vai cumprir? Não vai cuidar? Não vai estar presente na sua vida, na sua história? No que você está passando hoje? Claro que vai. Feche seu olho agora e fala com Deus. Fala, Senhor, eu preciso de fé para confiar nesse ponto da minha vida. Porque
Deus podia fazer assim, facilitar, resolver o problema e está tudo certo, né? Eu vou lá na igreja, faço uma oração, dou o meu dízimo e Deus resolve. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes Deus vai fazer assim, ó, fortalece a fé aí, vai. 1, 2, pronto. Amanhã de novo. Vai confiando, vai dependendo, vai entregando. Isso é vida com Deus. É Deus conosco. Todos os dias. Agora e sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é extraordinária. Nos mostra coisas assim, difíceis até de acreditar. Precisamos exercitar esse músculo espiritual, músculo da fé. Em nome de Jesus, que essa noite, ninguém saia daqui com uma fé, ó Deus, fraca, raquítica. Mas que a gente, ó Deus, possa colocar em prática. Porque é dom, o Senhor já nos deu. É um presente. Para a gente usar. Para a gente confiar. Para a gente descansar. E se o inimigo sopra para a gente, que quando a coisa complica, Deus não está presente, em nome de Jesus, nós vamos dizer, Emanuel, Deus conosco. Ele permite sim, as coisas complicam, porque eu tenho que usar a minha fé. Em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores. Que cada um aqui, ó Deus, coloque diante do Senhor a sua causa, a sua luta, a sua preocupação, aquilo que tira o teu sono, aquilo que te perturba, aquele problema que você vem carregando há tanto tempo e não vê saída para aquilo, e as coisas só se complicam mais. Em nome de Jesus, ajuda-nos a usar a nossa fé, confiar, descansar, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, porque ele é Emanuel, Deus conosco, presente, foi no passado, é no presente e continuará sendo para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Esse cântico nos fala sobre a confiança que nós devemos ter em Deus.